A paz do Senhor Jesus Cristo. Venho aqui mais uma vez para deixar um versículo da palavra para você. E a mensagem de hoje tem um tema. O tema é: olhe para Jesus. E o texto base está no livro de Evangelho de João, capítulo 6, no seu verso 66, que diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não andava com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu quero, em rápidas palavras, dizer para você, nesse texto, uma palavra que tocou muito ao meu coração, com esse tema: olhe para Jesus. Por quê? Quando a gente olha para essa palavra, a gente vê que aonde Jesus estava, nós sabemos que multidões o seguiam. Porque cada pessoa que recebia o seu milagre, a sua vitória, ia contando e não tinha como, né, não falar. E pelas pessoas espalharem a notícia de que o Cristo, o Filho de Deus, Jesus, estava ali fazendo a obra, estava ali curando, libertando, muitas pessoas o seguiam. E a verdade é que eram multidões de pessoas, mas tinha 12 homens que Jesus havia escolhido para caminhar com ele. Só que a Bíblia diz que, nesse texto em específico que eu acabei de ler, a Bíblia diz que Jesus, ele está pregando, ele está falando da palavra. Antes desse texto, a Bíblia diz que ele tinha multiplicado o pão, né? Nós conhecemos a palavra. E essa multidão tinha estado lá com ele, tinha comido desse pão e tinha se alegrado. Só que nesse texto, a Bíblia vem dizendo que a multidão vai novamente atrás dele. Só que quando ele começa a pregar, falar que ele era o pão vivo que desceu do céu, a Bíblia diz, em mais outras palavras, a Bíblia diz que essas pessoas, as mesmas pessoas que o seguiam constantemente, vão ir embora, porque vão achar a palavra de Jesus pesada. A Bíblia diz que eles indo embora, Jesus olha para os seus discípulos e vai dizer: e vocês? Vocês não querem ir também? E Pedro diz: para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? O que me chamou a atenção nesse texto é que Deus não nos chamou, Deus não te chamou para ser multidão, não. Deus te chamou para ser discípulo. E o discípulo, independente do que Jesus te ensine e me ensine, se nós somos discípulos, nós vamos ficar aos pés dele. Por quê? Porque o ensinamento de Jesus, ainda que seja duro, ele gera em nós aquilo que só ele pode gerar: paz, liberdade, libertação, transformação e, mais do que isso, certeza de que estamos no caminho certo. Eu quero falar para você nessa tarde que tantas coisas têm acontecido no nosso tempo. Paulo, certa feita, disse que haveria tempos trabalhosos. Estamos nesse tempo. Quando a gente abre a internet, por exemplo, é tanto escândalo, tantas coisas. E isso eu já digo para você, quem sabe que está afastado, que se escandalizou por algo. Mas a gente vê tanta coisa, tanto escândalo. E a verdade é que Jesus nunca nos chamou para olhar para isso. É óbvio que a gente vendo, a gente fica triste, a gente ora, a gente chora. Mas a verdade é que nós precisamos de manter os nossos olhos em Jesus. Como assim, Andréia? Quando você passar por uma situação de desamor, não olhe para isso. Olhe para Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o amor. Quando você passar por um momento de falta de perdão, que você não vem olhar para isso, você vem olhar para Jesus. E quem é Jesus? É aquele que nos ensina a perdoar. Tá entendendo por que a gente nunca foi chamado para olhar para o lado, para B, para A? Não, a gente foi chamado para olhar para Ele. Porque quando as coisas aqui, quando as situações aqui quiserem desestabilizar os nossos pés na caminhada, se a gente colocar os olhos em Jesus, nós vamos ter tudo para continuar. Jesus foi bem claro em perguntar para eles: se vocês não querem ir também? E Pedro vai dizer: para quem nós iremos? Tem até um louvor que a gente canta, né? Para onde iremos nós? Não é para onde. Para quem iremos nós? Para quem, Senhor? Não tem ninguém aonde nós possamos ir que a gente venha encontrar o que só encontramos em Jesus. O que eu encontro em Jesus, André? Eu encontro a vida. Nós encontramos libertação, nós encontramos cura, nós encontramos alívio para a nossa alma e, mais do que tudo, nós encontramos o amor dele que preenche todo o vazio. Então eu convido você que está ouvindo este vídeo a entender que Jesus, ele quer que eu e você olhemos para ele. André, mas aconteceu algo dentro da igreja, olhe para ele. André, mas alguém me magoou, olhe para ele. André, eu estou passando por uma injustiça, olhe para ele. Porque se você e eu olhar para ele, ele vai nos ensinar a viver a vida conforme ele quer.
E Ele que vai pelejar por nós. André, mas a luta é grande, Ele vai pelejar por você. André, eu passei por uma injustiça tão grande, Ele é a sua justiça. Olhe para Ele. Não olhe para as coisas dessa terra, não olhe para pessoas, não olhe. E não olhe nem para você muitas das vezes, olhe para Ele. Porque quando a gente olha para nós também, a gente se decepciona, a gente vê o quão falho a gente é. Então, assim como Pedro, repita nessa tarde: para quem eu irei, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna, eu vou ficar aqui. Não importa o que acontecer, Jesus, eu vou ficar aqui. A multidão pode ir, a multidão comeu do pão e foi embora. Mas eu vou ficar aqui quando tiver pão e quando tiver palavra dura. Eu estou aqui porque eu sei que o que o Senhor libera sobre a minha vida vai gerar em mim salvação, transformação e certeza de vida eterna. Então eu deixo essa palavra para você. Olhe para Jesus, tire os olhos das pessoas, tire os olhos do problema, bote os olhos em Jesus, bote os olhos na sua palavra. E assim você vai ser bem-aventurado. E assim você vai andar de fé em fé, em glória em glória. E assim você vai envergonhar seu adversário. Você vai confundir o seu adversário. A ponto dele dizer, como que ela e ele está tão feliz? Como que ela e ele conseguem cantar, sorrir? Porque os meus olhos estão em Jesus. Não, os meus olhos não estão no meu esposo, não estão no meu filho, não estão no meu patrão, não estão no meu amigo. Meus olhos estão em Jesus. Quando eles te decepcionam, meus olhos continuam em Jesus. Então coloque nele a sua confiança, amém? E eu quero já te pedir você, se inscreva nesse canal. Eu peço que você compartilhe também para aqueles que não são cristãos, tá bom? Em nome de Jesus, porque essa palavra é uma palavra assim como ela é poderosa, que ela vai trabalhar em vidas. Então, compartilhe, se inscreva, tá bom? Comente, porque eu sei que Deus vai fazer grandes coisas, porque Ele já tem feito e vai fazer mais, amém? Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu faço uma oração e eu peço a você que você venha nessa oração. Se os seus olhos estão em outras coisas, em outras pessoas, coloque os seus olhos novamente em Jesus. Senhor, eu quero exaltar o teu nome nessa tarde, Pai. Quero pedir a Ti por cada vida, Pai, que vai ouvir este vídeo e que está vendo. Que o Senhor venha, meu Pai, tocar nos corações, Senhor. E que essas pessoas e que nós venhamos entender que os nossos olhos têm que estar em Ti. Como Paulo, certa feita usado por Ti, disse, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Eu deixo para trás as coisas que passaram. Que nós vamos aprender a deixar para trás o que passou e caminhar contigo, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Então abençoa cada um, meu Deus. Eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, tá bom? E que você venha receber esta palavra em nome de Jesus. Amém.